Hello and welcome to Speaking in Brazil, o seu podcast sobre idiomas, educação e carreira. E o papo de hoje é sobre a língua portuguesa e suas polêmicas. Isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre preconceito linguístico, problemas de interpretação e até de BBB. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo agora mesmo. Por quê? Porque é um projeto novo que está precisando muito do seu apoio. Então, cada like, cada comentário conta muito aqui. Se inscreve aqui no English in Brazil e também no nosso canal de cortes, que é o Cortes Speaking in Brazil. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card, porque lá você pode encontrar os highlights, os melhores momentos das nossas conversas aqui. O Speaking in Brazil também está nas plataformas de áudio como Spotify e Apple Music. O link também tá aqui na descrição. E a nossa convidada de hoje é mineira. Ela é a Carolina Jesper. Ela é mestre em educação pela USP, especialista em tradução pela UGF e graduada em letras, inglês e português também pela USP. Ela é coautora da coleção Circles e da coleção Bridges, ambas pela editora FTD, e muito conhecida nas redes pela página Português é Legal, na qual ensina a norma culta da língua portuguesa, sempre promovendo reflexões a respeito do uso real do nosso idioma. Carol, thank you very much for being here. I know you can speak English too, right? Yes. But it's going to be in Portuguese. Don't worry. Okay. Eu não sabia que a sua graduação era em inglês também. Não. Sempre alternei os trabalhos entre português e inglês, mas faz mais tempo que eu tô focada em português, então eu fico mais confortável agora. Não, legal. Já deu aula de inglês também? Já. Foi minha primeira profissão. Dei aula de inglês por 3 anos, mais ou menos. Depois que eu entrei no mundo editorial, eu fui editora de muitos livros de português. Fui coautora dessas coleções que são de inglês, que foram para as escolas públicas, foram distribuídas no programa do governo. Que legal. Mas também sempre tive esse foco na internet, na língua portuguesa, desde 2012. Sensacional, Carol. E olha só, vamos começar aqui com uma pergunta, é meio ampla, mas eu gostaria de saber a tua visão. Qual é a maior dificuldade das pessoas com relação à língua portuguesa hoje? Eu não tô falando de algo específico, por exemplo, o uso do cujo, não. Algo mais geral, é interpretação, é leitura? O que tu acha que é o maior problema, pelo que tu percebes, assim? Eu diria 2 coisas. Primeiro, a interpretação. Não é só uma impressão que a gente tem de que falta interpretação no mundo, é algo comprovado, né? Quando a gente vê o resultado das provas, de avaliações tanto do Brasil quanto fora, o resultado do PISA, que avalia especificamente a leitura, e o Brasil está sempre entre os últimos colocados desse ranking. Nossa. São mais ou menos 70 países participantes, a gente acho que nunca ficou numa posição anterior à 60ª, assim. Caramba. Então, a gente tem muita evidência, de fato, de que não somos bons leitores no sentido de saber interpretar o que a gente lê. Então, esse é um dos pilares dos problemas em relação à língua portuguesa. E eu diria que o outro é a crença de que é preciso decorar toda a nomenclatura para entender alguma coisa de como a língua funciona, para escrever melhor. Então, muita gente que fala bem, que escreve bem, acha que não sabe nada de português só porque não lembra dessa terminologia que é muito específica e que não é necessária para o bom uso. Tipo, eu não sei o que é o adjunto adverbial. Exato. Tudo bem, né? Se você não é professor ou não for prestar um concurso agora, uma prova, né? Talvez não seja necessário. Exatamente. Mas é bom saber também, né? É bom a gente saber, porque isso ajuda a gente a ter noções de escrita também, né? Sim, todo conhecimento é uma ferramenta e quanto mais você souber, mais ferramentas você tem para decidir quando usar ou não, para entender os critérios. Às vezes a pessoa sabe que uma coisa é o que a gramática recomenda, mas não faz ideia do motivo. Uhum. Então, saber é legal? Mas dá para se virar bem também se você não sabe, se não é um objetivo da sua vida, porque às vezes a pessoa está focada em outras coisas. Então, assim, para quem não vai prestar concurso, já passou da fase da escola, de vestibular, talvez, de fato, não seja uma prioridade. E aí, se você não sabe o que é uma oração subordinada, adjetiva, tá tudo bem. Assim, não vai ser isso que vai ser o determinante para você ser um bom usuário da língua ou não. Eu acho que interpretação, super concordo, é um grande problema que a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Você fala muito nas redes do Português é Legal também. Eu acho que um outro problema, na minha visão, assim, é a escrita, sabe? Eu acho que as pessoas não estão sabendo escrever mais. E às vezes as pessoas são super... tem uma graduação legal, sei lá, é jornalista, advogado. E aí, às vezes vem um e-mail pra mim e eu digo, gente...
umas vírgulas que não tem nada a ver, ou não sei. Eu acho que. Eu não sei se sempre foi assim. Mas eu tenho percebido isso quando eu vejo que a pessoa é formada. Não é o que eu cobraria ou acharia de uma pessoa, sei lá, da minha mãe, que não tem instrução ou coisa assim. Mas se você fez uma faculdade de direito, se esperaria. Pode falar esperaria-se? Pode, né? Aqui. Esperar-se-ia. Ai, meu Deus! Olha, eu não sei falar português. Esperar-se-ia. Agora eu tô toda nervosa pra falar com a Carol. Não, mas eu não tô nervosa pra falar com a Carol, porque ela não é assim. Não, a gente Ela nos apoia. É nos uma acolhe. conversa informal, a gente pode falar se esperaria, tá tudo bem. Até seria estranho se eu falasse aqui, né? Esperar-se-ia. Exato. Porque tem adequação também, né? Exato. Você fala muito disso também, Uma né? mesóclise no dia a dia não cai muito bem, não faz parte do que o português brasileiro requer para uma conversa, assim, descontraída, né? Exatamente. Mas então, eu esperaria que esse texto fosse um pouquinho melhor escrito. O que tu acha que tá acontecendo? Falta de prática de escrita nas universidades? Falta de leitura? O que será que tá faltando? Acho que falta, primeiro, a base. Então, eles chegam à universidade sem essa base, sem esse repertório mínimo que é, por exemplo, pontuação. E eu acho que isso está diretamente relacionado ao problema de interpretação de texto, porque a pessoa não é capaz de reler o próprio texto e perceber que ele não tem sentido, que ele não comunica o que ela gostaria, que ele causa ambiguidade, que a pontuação errada interfere nas ideias. Então, uma coisa seria a gente ser muito cri-cri, assim, com detalhes do tipo uma conjugação verbal, mas coisas que não vão causar desentendimento, que podem não seguir a norma padrão, mas que não vão gerar problema de sentido. Agora, a pontuação gera problema de sentido. Gera. Às vezes a gente não consegue entender, porque não tem respiro. Ou separa sujeito com a vírgula, e você fica pensando o que a pessoa tá falando aqui. Sério, Exato. causa problema de leitura Causa mesmo. problemas de fato, causa ambiguidades. Imagina na vida profissional de um advogado, né? Que tem que ser muito atento aos detalhes de um contrato, de um texto. Então, é algo que interfere, de fato, na vida e que as pessoas precisam voltar, sim, para o básico. Precisa voltar para estudar vírgula, entender que não é em 5 minutos. Às vezes, eu abro a caixinha de perguntas no Instagram e alguém me fala assim, explica vírgula. Nossa Senhora. Aí eu penso, olha, vírgula, tem livro só sobre vírgula, gente, porque é um assunto longo. Não é difícil, mas não é uma explicação de macete, assim, né? Tem toda uma lógica da qual você precisa se apropriar. Então, não tem jeito, para quem já passou dessa fase, tá lá, você pode ter mestrado, doutorado. Talvez você precise, sim, voltar para o básico da vírgula, para o básico de outros sinais de pontuação, entender que a exclamação no seu texto sério talvez não faça sentido ali no contexto jornalístico, às vezes, né? A exclamação é para demonstrar emoção. Então, se é um texto mais imparcial, mais objetivo, não tem por que usar. Então, eu acho que começar por pontuação é um ótimo recurso. Pontuação é a tradução do que a gente tem na fala, na entonação, para a escrita. Então, muita gente fala, não deu para entender porque não tinha entonação no texto. Certo, a fala tem o recurso da entonação, mas na escrita a gente tem pontuação que na fala não existe. É o correspondente. Então, a melhor forma de deixar seu texto claro é pontuar bem. Concordo plenamente. E a falta de pontuação gera problemas mesmo. Por exemplo, deixa eu pensar num exemplo. Tu já deu vários exemplos, assim. Deixa eu lembrar. Não consigo lembrar, mas tipo... tem alguns exemplos. Eu já comi, mãe. Aí, se não põe a vírgula, eu já comi, mãe. Exato. Eu já comi, vírgula, mãe é outra coisa. Vamos comer, gente. Ou vamos comer, gente. Exato, exato. E tem, quando a gente ensina vírgula, tem uns exemplozinhos assim, por exemplo, no caso do vocativo, né? Se eu disser, você viu o padre Pedro, sem vírgula, estou procurando um padre que se chama Pedro. Mas se eu colocar vírgula, você viu o padre Pedro, estou me referindo ao Pedro para procurar um padre cujo nome desconheço. Uhum. Então, faz muita diferença, né? Principalmente se você vai escrever algo que vai ser lido por pessoas que não fazem parte do seu convívio. Porque uma coisa é você receber uma mensagem da sua mãe. A minha mãe não usa pontuação. Então, às vezes, vem um não quero, que era não vírgula quero. Uhum. Ela quer, mas... Acontece muito em WhatsApp, né? É. A comunicação no WhatsApp, eu assim, não sei como é que
uma professora de português se comunica no WhatsApp, mas uma professora de inglês, eu não costumo, assim, pontuar perfeitamente, colocar todas as vírgulas, porque às vezes tá na pressa ali. E eu também não costumo pôr ponto final nas minhas frases, porque pra mim, no WhatsApp, me dá uma impressão de seriedade. Tipo, a pessoa tá brava. Sim. Eu não sei por que esse ponto final no WhatsApp me diz, tá bravo comigo. Você já, assim, você tem essa sensação? Tenho E também. você usa ponto final? Raramente. Eu só também se for não. uma conversa mais formal, assim, Exato. uma mensagem de trabalho. Mas nas conversas informais, familiares, com amigos, a pontuação também vai toda errada. Vai a pontuação mínima para o sentido. Não vai faltar uma vírgula que causaria problema. Mas a frase pode não terminar com pontuação. Às vezes pode terminar com um emoji, que também... Eu uso só emoji pra terminar, assim. Ou aquela figurinha, né? Só pra dar uma Ou uma zoadinha. figurinha. E o emoji, mesmo que for no meio da frase, você vai começar depois e a pessoa sabe que é uma frase nova. Exato. Então faz o papel da pausa ali e não vai gerar dúvidas. Que loucura, né? O emoji hoje é um marcador discursivo ali no meio, né? Exato. Muito, muito louco. E muito importante até, né? Como um recurso para quem domina pouco os recursos de escrita. Puxa, vão achar que meu tom foi grosseiro ou que eu tô querendo, sei lá, passar alguma impressão assim. O assado, você vai e coloca o emoji. Pra dar aquela quebrada. E perde o medo de ter gerado o efeito que não era esperado, Essa né? é uma evolução de escrita que a gente tá vendo, né? Acontecendo nessa geração. Só que isso é no texto informal, né? Pra isso, a gente precisa da norma culta pra manter o padrão de escrita em outros ambientes. A gente vai falar sobre adequação também, mas você falou de problema de interpretação. E isso me fez lembrar de quando... Até em anúncios meus, assim, sabe? Tem um anúncio meu, vai ter uma aula gratuita. Que dia? Dia 10. Que horas? Às 19 horas. Aí tá, os comentários. Mas que horas vai ser? Mas é de graça ou tem que pagar? Mas onde que vai ser? É presencial? É online? O que tá acontecendo que a gente vê, não só no meu anúncio, mas anúncios de outras peças publicitárias, assim. As pessoas parecem que não estão processando as informações. Será que é muita informação e a gente não tem tempo de processar? O que está acontecendo com esse tipo de interpretação? Acho que a primeira coisa é a dinâmica da rede social, que é muito rápida, eles sabem que é só um toquinho na tela para já se depararem com várias outras postagens. Então, é uma leitura superficial, uma leitura mal feita. No caso de notícias, até uma leitura perigosa, porque você lê manchetes, acha que ficou por dentro do assunto, a manchete pode ser sensacionalista e tá ali para te levar para o texto. Se você não vai para o texto, vai ficar com uma conclusão errada. Então, é uma leitura descompromissada, assim, nesse sentido. E nesse caso de anúncio, eu fico muito em dúvida se é só a pressa, a pessoa olhou muito rápido e não foi capaz de ver que a informação estava ali, ou se também tem algo, assim, não sei, da nossa composição humana de querer uma atenção especial. Então, eu quero que alguém me explique, eu quero que alguém me responda, porque não faz muito sentido, né? Quando tá tudo à disposição, por que você esperaria alguém vir quando puder, se é que vai vir, porque a gente que trabalha com redes sociais sabe que ninguém consegue ficar de plantão ali o tempo todo dando respostas. Então, você já fornece o máximo de informações possível, né? E não dá para ficar ali. Então, por que a pessoa acha que é melhor ela depender de alguém que venha conversar com ela diretamente do que se virar com autonomia? É uma dúvida minha, assim, forte. Então, claro, tem esse lado da rede social, lê-se mal nesse ambiente, a gente lê rápido, a gente não presta atenção. Mas eu acho que também tem um pouquinho de, puxa, fala comigo, se você me der essa atenção, aí quem sabe eu entre no seu curso, sabe? Pode ser. Eu pensando em mim, assim, eu não tenho essa questão de atenção, porque é muito difícil eu deixar comentário, assim, perguntando alguma coisa, só se realmente eu preciso disso. Sempre vou pesquisar antes. Mas eu percebo que a minha pressa em ler o maior número de coisas possível tem influenciado a minha forma de interpretar as coisas. Eu, às vezes, penso que entendi uma manchete, não entendi, vou falar com o Anselmo, meu marido. Você viu que aconteceu tal coisa? Eu disse, não foi isso que aconteceu. Não, foi sim, eu li. Leu aonde? Daí aí a gente vai ver, I misinterpreted, interpretei errado. Ou então, assim, vem um e-mail com uma instrução. E aí eu fico com aquilo, tá, entendi. Daqui a pouco eu fiz errado. Deu errado. Aí eu vou lá ver a instrução, tava muito clara. Eu acho que é um mal também, ou um mal pessoal. Algo que esteja acontecendo comigo, da vida corrida, ou da nossa vida corrida como um todo, assim. Porque a gente lê muito. Esses dias, eu não lembro quem falou. Hoje em dia a gente lê pouco.
ler menos. Depende, né? Livros, talvez sim. Mas a gente lê o tempo inteiro. A gente lê talvez até mais do que antigamente. Você concorda com isso? A gente tá lendo o dia inteiro. Sim. Né? Só que a atenção é bem diferente. A gente tá lendo textos curtos o tempo inteiro. A gente não tá mergulhado, né? Exato. E atenção é a palavra-chave para qualquer tipo de leitura, né? Então, de fato, parece que a gente lê menos livro mesmo. Os dados de leitura mostram que a gente lê bem pouco. E as pesquisas de leitura, quando perguntam também o que as pessoas leem, o ranking, o primeiro colocado, assim, é Bíblia e acho que o segundo é livros religiosos. E aí, eu me pergunto o quanto a leitura da Bíblia indica, de fato, um hábito de leitura. Porque como tem a ida à missa, ou ao culto, ou a sei lá qual... Religião. Independentemente da religião, a pessoa pode estar lendo livros como parte desse ritual. Pode estar lendo textos religiosos como parte do ritual. O que não me conta, assim, que quando ela vai para a praia, ela vai abrir algo para ler. Então, eu acho pouco informativo em termos de hábito de leitura. Mas a gente, pelas pesquisas, a gente sabe que é o que mais se lê. Então, quando você vai para romance, livro de não ficção, conto, poema, é super baixo. Por outro lado, de fato, a gente lê o dia inteiro nas redes sociais, com o celular na mão. Às vezes, uma pessoa que não leria nada, não iria atrás de uma notícia, vai acabar clicando em uma, porque ficou curioso ali com um título. Sim. Mas vai ler sem atenção. Vai ler com a pressa de quem sabe que tem mais 20 outras notícias interessantes para ler. E quando você clica no link, ainda tem isso, né? Porque aí você vai para uma página cheia de outros links. E as palavras-chave linkando para outra coisa. Então, às vezes, você não chegou ao fim do texto, você já está com vontade de clicar em outro link. Então, essa lógica essa oferta muito grande dos hiperlinks também distrai a nossa atenção. Então, a internet é isso, é muita oferta de texto, mas cheio de distratores. E é muito difícil a gente não se perder ali. E esse problema que você mencionou, né? Li uma matéria e tal e cheguei a uma conclusão errada, que eu só descobri confrontando com a leitura da outra pessoa, é um caminho que muita gente não vai fazer. Vai ficar com aquela primeira impressão, não vai comentar com ninguém e vai preencher as lacunas do jeito que bem entender, né? Às vezes a gente lê rápido e acha que já entendeu. Ontem eu percebi que eu tinha cometido um erro de leitura de uma mensagem no WhatsApp. Uma pessoa me convidou para dar uma aula para os alunos dela. Eu sei que é um curso online, eu imaginei, nossa, preciso gravar a aula. E aí fiquei com aquilo na cabeça. Ainda não gravei a aula, tô enrolada com essa demanda. Achava que era para março, então tava, meu Deus, tô atrasada. Aí eu fui reler. Não era absolutamente nada disso. Ela queria que eu participasse de uma aula ao vivo. Então, toda a minha preocupação de, nossa, preciso encontrar um estúdio, preciso de equipamento, preciso achar uma data. Nada disso existia, porque eu cheguei a uma conclusão muito rápido. Ela quer uma aula, então eu preciso gravar. E é isso que a gente faz, a gente pula para a conclusão antes de se atentar aos detalhes. E a gente faz isso o tempo todo, né? Tempo inteiro. Que bom que acontece contigo também, me sinto mais aliviada. Mais do que eu gostaria de admitir. Eu acho que a gente tá sempre muito bombardeado de informação o tempo inteiro, isso nos distrai o tempo inteiro. E eu acho, sim, que as pessoas estão lendo menos livros, mas as pessoas estão lendo muito nas redes sociais, inclusive pedidos de desculpas do Neymar. Eu trouxe esse assunto, que você fez um vídeo. Pra quem não sabe, a Carol fala muito sobre, assim, ela pega muitos exemplos do cotidiano, como um pedido de desculpas do Neymar pela traição, né? Ele traiu a esposa. Era a esposa? Era, né? Namorada, a Bruna. E ele escreveu um texto e a dona Carol foi lá, pegou esse texto e ela achou algumas coisas meio estranhas. Será que esse é um pedido de desculpas genuíno ou será que tem alguma coisa um pouco esquisita aqui que a gente pode analisar? E aí você foi a fundo, esse vídeo viralizou, né? Sim. Eu acho muito legal isso que você faz, porque você pega algo do cotidiano que vai chamar, tipo, Neymar, chamou atenção, mas tu tá ensinando língua portuguesa ali, né? Eu tento fazer um pouco isso com o inglês também. Mas eu vou ler aqui pra vocês, vou pedir pra edição colocar aqui na tela também, pra vocês verem. E aí, Carol, eu quero que você disserte sobre o assunto, tá? Bom, vamos lá. O que aconteceu nesse pedido de desculpas do Neymar? Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava, mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado.
Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e meus amigos. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho ou filha. Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá. O nosso amor por nosso bebê vencerá. O nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós te amo. Que texto incrível, não? Não, então, à primeira vista, a gente... Ai, olha só, reconheceu, né? Que legal. Ele tá reconhecendo um erro dele, pedindo desculpas publicamente. E eu fui ver, antes da nossa gravação aqui, os comentários são, olha, quase todos positivos. Milhares de comentários. É isso aí, Ney. Pô, reconheceu. Mas quais problemas que tu enxergou nesse texto que talvez as pessoas não tenham enxergado? Uma coisa que eu reparei depois que eu comecei a analisar esses pedidos de desculpas é que, com alguma frequência, a pessoa admite o erro, mas não faz nenhum compromisso, assim. Ela não diz que vai mudar, não diz que se arrependeu, não diz que não vai acontecer de novo. Então, esse texto tem muito essa pegada. Deixa eu só fazer uma ressalva antes de partir para trechos mais específicos. Quando eu fiz essa análise na internet, muita gente veio dizer assim, essas pessoas querendo pegar carona numa polêmica para ganhar likes. O meu tema de mestrado foi erros de interpretação de texto na internet. Então, analisar textos de internet é o que eu estudo já faz muitos anos. Não é nenhuma... A gente não vai tirar do texto nenhuma revelação, como se tivesse uma informação, assim, de subliminar, né? Exato. Não é isso. Não é adivinhação, não é nada disso. A gente vai olhar o que está sugerido ali, né? Língua funciona assim, com muitas ideias nas entrelinhas. Então, a gente lê tentando prestar atenção no que não foi dito explicitamente, mas que está ali, de alguma maneira, sugerido. Então, por exemplo, eu acho muito interessante ele dizer logo no começo do texto algo como: eu vi o quanto você quer estar ao meu lado. Porque a gente imagina que ele vai falar dele, que ele vai se desculpar. Parece que ele tá fazendo, assim, um movimento de convencer a moça já. Olha, lembra que você gosta muito de mim? Lembra que você quer muito estar do meu lado? Então, ao mesmo tempo que ele diz, olha, para você eu já pedi desculpas, estou fazendo isso publicamente, também tem um movimento aqui de tentar fazer ela perceber que não é tão grave assim, que ela precisa dele, que ela quer ficar com ele. Então, isso para mim foi bem interessante. Também acho interessante, logo no começo do texto, ele dizer: eu preciso de você na nossa vida. Esse nossa tá em caixa alta. Poxa, é um texto para se desculpar por um erro que você cometeu. E aí também, eu tô chamando de erro porque ele chamou de erro. A namorada estava grávida, ele ficou com outra pessoa, essa informação vazou na mídia e ele veio a público se redimir. Eu esperava que ele falasse, que ele se posicionasse de forma a focar nela, nas necessidades dela, no quanto ele se sente arrependido. Quando ele diz, mas eu preciso de você, ele tá focando numa necessidade dele mesmo. Soa um pouco egoísta para um pedido de desculpas. Parece que ele está clamando a ela, olha, não toma nenhuma decisão muito radical, porque que vai ser a consequência para mim? Veja bem, eu preciso de você. Então, também soa estranho. E quando ele fala na nossa vida em caixa alta, querendo usar o argumento do bebê que vai nascer, né? Não tome nenhuma providência, porque você é importante não só para mim, mas para o nosso bebê. Então, ele se vale um pouco da gravidez para tentar amenizar o efeito negativo do que ele fez. Então, o texto todo tem muito isso, né? Aí vem outro elemento muito interessante, quando ele diz: arrisco dizer que erro todos os dias dentro e fora dos campos. Muito estranho. Se ele erra todos os dias, primeiro, a gente estava falando de um erro específico, uma traição. Então, eu arrisco dizer que todos os dias eu ando aí traindo. Exato. A primeira coisa que vem à mente quando você lê erro todos os dias é caramba. Você vai ficar se desculpando sempre, então? Você vai se desculpar por esse que vazou, mas você já tá avisando que todo dia você escorrega, né?
Entendi. soa estranho. E quando ele fala dos campos, parece de novo que ele quer distrair um pouco a nossa atenção do que aconteceu. Espera, você estava falando dela, da vida de vocês, íntima, do neném que vai nascer. E de repente você traz a sua profissão. Para quem que é esse texto? Com quem você quer se desculpar? Errar no campo, às vezes, é algo acidental ali, né? Tem a participação de outras pessoas. Errar no campo tem a mesma natureza de cometer um erro na sua vida íntima? Parece que ele quer equivaler as duas coisas. Sim. Que a gente sabe que não são equivalentes. Então, assim, também um efeito que vai tentando ser gerado aí no texto. E aí, para eu não me estender muito pra gente terminar, o que eu acho a cereja do bolo é a frase: não sei se vamos dar certo, mas hoje, em caixa alta, você é a certeza que eu quero tentar. Hoje, em caixa alta, sugere pra gente um compromisso, assim, bastante efêmero, né? Hoje, eu tô aqui me comprometendo. Amanhã, já não sei, né? Então, tá tudo aqui apontando para essa falta de vontade de se comprometer. Não sei se vamos dar certo, ou seja, não tá prometendo nada. Ele poderia ter dito assim: eu vou fazer de tudo, eu vou dar meu máximo, conte com a minha participação. Mas não sei se vamos dar certo. Hoje você é a certeza, aí você pensa: nossa, certeza, uma palavra forte. Certeza que eu quero tentar. É verdade. Quando a gente lê assim, né? E é uma coisa que passa batido, né? Porque eu confesso que quando eu li assim, eu não achei fofo, porque né? Mas eu achei, nossa, pelo menos ele admitiu, sabe? Eu tive essa percepção lendo rápido, como eu tô sempre lendo tudo rápido, não peguei pra analisar. E ele já começa admitindo, então a gente valoriza. Eu valorizei. Eu fui uma das que valorizou, assim. Nossa, pelo menos ele tá valorizando, quer dizer, admitindo o erro dele, né? E tal. Mas quando a gente vai mesmo pra essa análise mais profunda, realmente fica complicado. Fica. Principalmente porque foi um texto pensado, né? Se a pessoa desse uma entrevista, puxa, a fala é espontânea, na hora você fala um negócio que não era bem o que você queria dizer, a gente tá super acostumado com isso. Mas não, um texto que foi pensado, não tinha um prazo certo para sair. Então eu fico pensando que cada palavra ali foi bem calculada e bem decidida. Ainda mais considerando o tamanho da conta que ele tem na internet, né? Eu acho que é uma das maiores do mundo, não sei, posso estar falando besteira, mas é muita gente que segue o Neymar. Então, eu acredito que ele deva ter passado por revisão, esse texto. Também. Né? Como que tu acha que funciona isso? Claro que não tem como a gente afirmar, mas será que foi ele mesmo que escreveu? Será que ele tem uma assessoria que escreve, ele revisa? Será que ele escreve, alguém revisa? Será que a gente... Como que tu acha que isso funciona? Eu também não conheço os bastidores, mas fico imaginando que deva ter alguma conversa de alinhamento, de expectativas, do que ele está disposto a dizer publicamente ou não. E acho que alguém deve elaborar e ele dá a palavra final ali de aprovação. Não sei se explicaram nos detalhes, se essas coisas foram propostas dele, se foram propostas por outra pessoa, né? Olha, melhor a gente... Ou até assim, por outra pessoa que conhece bem e que já sabe que é do perfil dele ter vários relacionamentos, se envolver com várias pessoas. Então, não vamos fazer uma promessa aqui que vai ser quebrada e depois ele vai ter que vir a público de novo. Então, eu imagino que tenha esse cálculo, assim, que deve ser acordado, né? Entre alguém que conheça muito desses bastidores e que, ao mesmo tempo, tente controlar a crise. Ainda mais em uma conta gigante como o Neymar. Exato. Mas outro, sei lá, um ex-BBB, saiu do BBB, fez alguma coisa, vai dar uma declaração. Às vezes eles não têm esse apoio, né? E aí o pedido de desculpas acaba saindo pior do que se não tivesse desculpado, né? É complicado demais. E assim, você vê que às vezes tem uma vontade de pedir desculpas, Sim. mas no discurso a pessoa entrega que ela nem entendeu porque ela tá se desculpando. Exato, ela aquele, cedeu à pressão. O clássico, eu peço desculpas a quem se sentiu ofendido. Sim. Não façam isso. Se um dia você ofendeu alguém, você fala, peço desculpas por ter ofendido. Exato. Né? Não é diferente? É porque você assume a responsabilidade, né? A quem se sentiu ofendido, parece que a culpa é da pessoa, que ela é sensível, ela se sente... Então desculpa aí se se ofendeu com o que eu falei. Ou desculpa se você não entendeu, né? Um pedido de desculpa que indiretamente ofende a pessoa, o destinatário da mensagem. Então, é bastante inadequado, acaba gerando um efeito completamente inesperado e indesejado. Exato, e tem até tem a brincadeira, eu sigo muito o Twitter, tu também é bem ativa no Twitter, né? E aí eu vejo as pessoas, alguém fez uma
coisa errada. Aí vai pedir desculpas. Tá com uma roupa clara, tá com uma maquiagem leve, tá com um cabelo simples. Tudo isso vai comunicando uma humildade, né? Exato, já tem o protocolo. Tem o protocolo. Já tá manjado, né? Acho que o pessoal tem que achar um jeito melhor de pedir desculpa. Por exemplo, a Vanessa já foi maquiada. Acho que ela já fugiu do estereótipo pra não correr o risco de... O que você achou do pedido de desculpas da Vanessa? Ela fez um vídeo, né? Pra quem não sabe, pedindo desculpas a quem se sentiu ofendido. Ela falou isso no vídeo dela, porque ela saiu do Big Brother e ela acabou sendo considerada racista por algumas atitudes que ela teve lá, por ter ofendido o Davi, que é um participante negro. E aí ela fez o vídeo, eu achei que o posicionamento dela tá legal, né? Ela tá ali maquiada, normal, falando firme, sem cortes. Mas o que tu achou? Eu gostaria muito que tivesse sido um vídeo mais espontâneo. Tenho a impressão de que ela tá lendo. Isso me causa um incômodo. Acho que passa menos verdade, assim. É legal... Não legal, puxa, não é que seja legal a pessoa ter que se desculpar. Mas quando isso acontece, acho que a gente tem mais empatia por quem coloca alguma vulnerabilidade ali, mostrando que tá inseguro para fazer isso, que é difícil fazer. Então, eu gostei do estilo do vídeo dela. É muito sóbria, assim, na pele dela, né? Não tá ali simulando uma tristeza, uma cara abatida. Sim. Mas, ao mesmo tempo, um discurso muito dentro do padrão, muito dentro do esperado. Então, fica parecendo decorado ou lido. Então, gostaria que tivesse sido mais espontâneo. Você acha que ela falou meio o que o pessoal queria ouvir? Porque depois eu assisti a uma entrevista dela no Fantástico, ela falou um pouquinho diferente. Então, parece que ali ela seguiu o protocolo do que a audiência ia querer ouvir. Né? Ela ofendeu, é um caso de racismo estrutural, ela não sabia que ela fazia isso, então ela se desculpa. E na entrevista, você chegou a ver do Fantástico? Eu vi alguns trechinhos. Eu também vi uns trechinhos também, mas eu vi que não foi bem assim. Parece que ela falou, não sei, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas foi diferente o tom. E parece que ali ela tava mais querendo agradar, né? A quem criticou. Talvez seja também um sinal para quem... tenta pressionar alguém a se desculpar, pra gente saber que isso não tem muita validade, né? Verdade. Não adianta ficar cobrando um posicionamento. E isso acontece sempre, assim. Gosto de determinado artista, quero que ele dê uma declaração sobre o tema que eu acho urgente, quero um posicionamento. E aí a pessoa vai e faz porque tá sendo obrigada, e aí isso... Não sei se as pessoas gostam, se são convencidas por isso. Para mim, isso tem muito pouco valor. Você perceber que a pessoa cedeu à pressão e se sentiu obrigada, coagida quase, a ir ali se desculpar. Mas, Carol, se ela não se desculpasse, aí iam falar, nunca se desculpou, nunca se posicionou, nunca falou. Então, não tem escapatória. Entendeu? A internet, ela é muito cruel nesse sentido. Porque errar, a gente vai errar, né? Em diferentes níveis. Errei, como diz o Neymar. Erro todo dia. Mas a gente vai errar. E aí, se você se desculpa errado. Se você se desculpa certo, só falou pra agradar. Se você não se desculpa, poxa, nem se posicionou. Então, é difícil, é complicado pra caramba. Mas acho que um cuidado, por exemplo, que ela poderia ter tomado é o de não se contradizer. Porque se você faz 2 vídeos cuidadosos, com a linguagem controladinha ali, para agradar, e na semana seguinte você tem uma oportunidade de falar com mais liberdade e demonstra que o conteúdo anterior não era exatamente o que você pensava, isso vai gerar um efeito muito mais danoso do que se tivesse demorado para falar, do que se tivesse se desculpado de um jeito que pudesse não ser assim o discurso ideal, mas mostrando, gente, eu sei que não caiu minha ficha, eu sei que não é de uma hora para outra, mas algumas coisas me envergonham, eu tô tentando entender. Eu ainda volto. Não precisava ser assim tão rápido, né? Sim. Mas Ficou um contraste muito grande, que foi de uma semana para outra. Exato. Né? Isso que eu fiquei pensando também. Mas fácil não é. Fácil não é estar na pele do famoso, né? Nossa, pra fazer isso. Com certeza não. E não tem o jeito certo, né? Então, seja lá o que for feito, vai gerar algum incômodo. Vai. Então, a minha recomendação seria só, evite se contradizer num curto período de tempo, porque não deu tempo para mudar de ideia. Então, talvez um discurso, assim, mais alinhado um com o outro, ou então foge um pouquinho das entrevistas, deixa o assunto assentar, até para você. Acho que seria um bom caminho. Eu acho maravilhoso, eu acho que eu faria isso. Nossa, eu fiz uma coisa horrível.
deixa eu processar isso aqui pra quando eu for me posicionar eu realmente saber o que eu fiz. Exato. Né? Entender? Porque realmente, às vezes a gente erra e não entende direito por que tá errado, né? Então, acho que é uma boa dica. Mas se você tá assistindo aqui pelo YouTube, deixa um comentário aqui o que você achou dessa análise do pedido de desculpas do Neymar e também dessa situação da Vanessa. A gente não tá falando aqui sobre as pessoas, a gente tá falando sobre os textos, tá? Então, deixa aqui a sua opinião. E uma pausa também pra te dizer que ao longo de todo o programa fica esse QR Code aqui no cantinho, ou talvez nesse. Acho que é nesse cantinho aqui, não sei. Num cantinho. Para você que quer ser aluno do curso English in Brasil, para você que não sabe, eu tenho um curso completo de inglês com conteúdos do básico até o avançado, então conheça os meus cursos clicando ali, só apontar o celular para lá, tá? Mas, Carol, além dos textos de famosos, você também fez um vídeo que... Nossa, que vídeo legal. É um vídeo longo, acho que tem... Não é de 1 minuto, não tem uns 10 minutos. Um vídeo que você tá analisando elogios de homens para as mulheres. Tem 10 minutos. Tem 10 minutos. Tem. Nossa, eu fiquei muito presa nesse vídeo. Eu fiquei, nossa. Então, o que foi esse vídeo? Tudo começou, pelo que eu me lembro, de uma influenciadora, Thalita Meleguin, né? Isso. Que falou, quando eu namorei um cara, ela é muito pequenininha, né? Baixinha. E ele abraçava ela e falava assim, é pouquinho, mas é meu. E ela achava fofo. Aí depois ela foi processar a informação. Como assim eu sou pouquinho? E como assim é meu, né? Então, aí várias pessoas começaram a comentar outros supostos elogios que receberam dos homens, que na verdade eram quase uma ofensa, Exato. né? Assim, eu tenho alguns exemplos, quer que eu leia alguns exemplos e você vai comentando? Pode ser, eu lembro alguns também. Tá, o é pouquinho, mas é meu. Qual é o problema do é pouquinho, mas é meu? É pejorativo, né? Falar é pouquinho. A gente entende, ela é baixinha, poderia ser uma brincadeira, mas dá a sensação de que tá tentando diminuir a pessoa de um modo geral, né? O que é pouquinho? Eu sou pouquinho pra você? E aí esse mais é meu ainda sou um pouco como prêmio consolação. Sou assim, olha, não é bom o suficiente, mas pelo menos é o que eu tenho. Mas eu tenho isso, né? Poderia não ter nada, eu tenho esse pouquinho aqui. Então não é muito elogioso. E são coisas que as pessoas dizem, nossa, quando eu ouvi, eu achei fofo. E só depois é que eu fui perceber que não soa tão bem assim, que parece haver ali alguma coisa me alfinetando, me colocando pra baixo. Quem nunca, né? Olha esse outro aqui. Teve um que colocou no recado do WhatsApp assim: de todas as minhas garotas, você é a minha favorita, Elis. Na época, eu quase chorei de emoção. Qual é o problema aqui? De todas as minhas garotas, né? A moça, coitada, achando que tinha um relacionamento ali só com ele, que ele era... eles têm uma coisa especial e ele traz esse de todas as minhas garotas. Então, é uma notícia bombástica para a pessoa, né? Coloca na cara dela, assim, o fato de que, olha, você não é única, de novo, mas tem algo de especial em você. Eu acho que esse aqui é pior. Amo tanto a sua personalidade. Você não faz o meu tipo fisicamente, mas a personalidade compensa muito. Chamou de feia, né? Chamou de feia. E a quantidade de comentários deixados pelas meninas que vão nessa linha é muito impressionante. Você é feia, mas legal. Então, merece a minha atenção. Exato. E é muito interessante também se a gente pensar assim, do ponto de vista de certa manipulação que tá aí dentro, né? Porque tira a autoestima da pessoa. Olha, você nem é tão bonita, mas repara que eu tô te fazendo um favor de valorizar a sua personalidade. E mesmo você não sendo esteticamente como eu desejava ou como eu merecia, tô aqui com você. Então, soa muito agressivo. Eu acho agressivo. Eu acho que eu já ouvi isso. Não de namorado, mas sei lá, ficante. Eu acho que há muito tempo. Tipo assim, não sei, talvez não essas palavras, mas isso me remete, me dá um negocinho lá na memória, assim. E afeta muito a autoestima. Porque você pensa assim, eu sou feia, mas eu sou legal. Então, eu tenho que ser legal sempre. Exatamente. Eu vou ter que compensar aqui. Porque esse outro critério que supostamente é o mais importante, eu não tenho. E me chama muita atenção a necessidade de eles comunicarem a opinião sobre a sua aparência, né? A gente sabe que não é disso que é feito um relacionamento. Mas quando essa informação vem, eles plantam na cabeça da menina que isso deveria ser o mais importante. E o mais importante ela não tem. E uma coisa é a gente ouvir isso com 30 anos, Exato. 40 anos. Outra coisa é a gente ouvir isso com 18 anos. Exato. Né? Com 20 anos. A nossa cabeça é muito mais fraca nesse sentido. A gente não percebe, a gente fica
fica surda, né? Cega, surda pra tudo. Tanto que elas mencionam isso como um exemplo de algo que elas acharam bonitinho quando elas ouviram, né? Assim, ele tá passando por cima do meu defeito, de tanto que ele quer ficar comigo. Gosta tanto de mim que vai ignorar que a minha aparência não é lá essas coisas. E acho que devem demorar muito tempo para se dar conta. Por isso que é legal a gente falar assim, gente, isso não é fofinho, isso é ofensivo. Por que essa informação, né? Qual é o objetivo? E sem contar que quando a gente vai olhar para esses caras, dá vontade de também fazer comentários sobre aparência. É sempre um feio, né? É sempre um feio. Eu tava tentando ser eufemística. Não, eu sou bem direta. É sempre um feio falando uma coisa dessa. A menina linda e ele é um feio, querendo dizer que ela é feia, né? O que reforça a hipótese de uma tentativa de manipulação, claro. né? Não vou deixar ela perceber que talvez... se ela se desse conta da pessoa que ela se achasse demais pra mim. Então, deixa eu botar essa mulher pra baixo. Exato. E esse aqui me deu até raiva. Ele me abraçava e falava, ai, dá vontade de largar, mas eu não largo esse osso nunca. Ou seja, ele tá falando, tô com vontade de te largar. Como é que pode? Mas eu não vou te largar porque é meu. É tipo um negócio assim, né? Sim. É porque é o que eu tenho. E se eu te largar, vai que outra pessoa pega, sei lá, alguma coisa assim. Esse osso. Esse osso. Dá vontade de largar. Puxa, se tem de fato uma vontade de largar... Isso é um elogio, não pode ser um elogio. Não, isso não pode ser um elogio. E o caminho para conversar sobre isso é outro, né? Não é assim, queria muito te largar. Nossa, mas você é um osso que eu não consigo. Que fofo, né? Nossa, você vê. Tem alguns comentários que eu lembro assim... Você é chata, você é feia e tal... Mas eu gosto tanto de você que eu queria te trancar aqui só pra mim. Aí ninguém precisa te ver, mas eu tenho acesso a você. Ai, gente, que horror. Aí você lê depois e fala, meu Deus, que tá problemático. Que perigoso, né? Parece uma ameaça, assim. Queria te trancar num... Tem o famoso queria te trancar num potinho, que é claro que pode ter boa intenção. Não é te trancar, é te colocar. Queria te colocar num potinho. Esse eu acho fofinho. Então, pode ter uma boa intenção. Pode. Mas às vezes o colocar no potinho é pra ninguém ter acesso. Entendi. É só pra mim, assim. Ninguém vai atravessar o vidro do potinho. Aí a gente fica preocupada. Então, assim... Também é muito importante o contexto, é claro. Tem gente que fala coisa, faz brincadeirinha, né? De falar uma coisa que parece negativa, mas está de fato querendo dizer algo positivo. Mas quando a gente olha para o todo, para a tendência, né? Para a quantidade de comentários, você vê que não é algo isolado. Parece que existe mesmo uma tendência de os caras dizerem coisas que vão diminuir as meninas. E aí tem vários comentários no meu vídeo de homens assim, coloca de homens também. Você acha que mulher também não fala coisa para diminuir o cara? E o que eu coloquei foram comentários selecionados dos vídeos. Eu falava, gente, me contem que eu trago para cá, mas não tem. Pois é, até porque a mulher, ela não é muito ligada em aparência, eu acho, né? Eu acho. E esses comentários aqui remetem muito à aparência, coisa assim, né? Que compensa com outra coisa, mas... mas deve ter, claro que é. Deve, né? Sim, exato. Acho que... tem mais casos de homens, até porque a gente fica tão presa nos estereótipos, né? Que a mulher precisa ser bonita, então ela vai ser cobrada por ela mesma, pela sociedade, pelos caras. Não, é impressionante o quanto a mulher é cobrada pra ser bonita. Porque assim, eu estou com 37 anos, eu comecei a ter rugas, né? E eu olho assim, gente, não pode... claro que eu não sou obcecada, mas é um pouco estranho pra mim envelhecer. Até porque eu sou uma adolescente de 37 anos. Meu marido não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele nem sabe se ele tem ruga ou não. Porque não tem essa pressão sobre ele, sabe? É muito diferente. É muito diferente a pressão entre a mulher e o homem, assim. Exato. Então, por isso que esses comentários representam muito disso. E eu acho que quando a gente tem o domínio da língua portuguesa, quando a gente sabe interpretar, a gente acaba percebendo isso com mais facilidade, né? Exato. Você não vai fazer vista grossa para um comentário ofensivo, né? Você vai ficar muito atenta para o mundo inteiro, vai perceber que essa é uma mensagem que está vindo de todos os lados e que se o seu parceiro também ajuda a reforçar essa cobrança, isso não pode ser considerado bonitinho de nenhuma forma. E essa manipulação vai vir de um elogio, que na verdade não é um elogio, vai vir em um pedido de desculpas, que na verdade não é um pedido de desculpas, vai vir em um discurso de um político que vai querer te convencer de alguma coisa. Então, por isso que é tão importante esse treino, né? É um treinamento mesmo, né? É um treino. Vai treinando
para ficar mais atento a essas nuances aí do texto. Exato. E a gente tava falando da Vanessa, eu vou trazer a Vanessa de novo, não só porque ela é muito parecida comigo, mas também porque aconteceu também uma questão de falha de comunicação ou de interpretação também dentro do BBB. O BBB... Você tá assistindo o BBB? Eu assisto mais pelo Twitter do que o programa em si. Mas eu gosto porque acho que é um contexto em que ninguém tá se vigiando muito, não tem como, né? 24 horas por dia. Então, do nosso ponto de vista, de quem gosta de pensar linguagem, de ver as interações, né? Nossa, é maravilhoso, né? Todo dia, qualquer trechinho que você vê, tem algo que a gente poderia analisar. Exatamente. Inclusive, tem uma página do Vitor, Vitor Linguística. Gente, procurem no Instagram, @Vitor Linguística. Ele trabalha muito com BBB também. E, que nada a ver, eu odeio BBB. Tá, você não precisa amar o BBB. A gente tá trazendo exemplos de língua sendo usada no cotidiano para serem analisados. Como você falou, um texto que não é scripted, né? Não tem roteiro. Mas, enfim, lá a Vanessa Camargo, ela reclamou que se sentiu ofendida pelo fato de o Davi mandar ela calar a boca toda hora. Ele fala psiu pra mim. Eu não sei como eu reagiria com isso, porque pra mim, se a pessoa... é que eu não vi o vídeo do Davi fazendo isso. Mas se eu tô falando e alguém fala psiu, eu ia achar meio estranho também. Mas você também analisou essa questão do psiu. De onde vem esse psiu? Ele tava querendo ofender a Vanessa ou não? Dá pra perceber que não, até por alguns compilados que as pessoas fizeram com vários vídeos em que ele fala psiu. E é engraçado porque ele foi se desculpar, ele entendeu, as pessoas ficaram dizendo pra ele: é muito grosseiro, é machista, é ruim, você fala psiu pra gente, isso aí quer dizer calar a boca, não sei o quê. Aí ele falou: não, psiu é pra chamar atenção, eu falo psiu mesmo. Mas ele recebeu tantas reclamações que ele falou: tudo bem, eu vou me desculpar, porque eu não queria ofender e ofendi, vou lá pedir desculpa. E no meio do pedido de desculpa, ele fala psiu sem querer. Não acredito, o cara é viciado. De tão automático que é pra ele. Ele é de Salvador, né? Eu tenho uma amiga de Salvador que assistiu alguns vídeos e ela veio falar: nossa, ele soa igual a minha família. Então, eu acho que tem vários elementos ali. Tem o fato de o vocabulário, às vezes, poder ter um sentido diferente em diferentes lugares do Brasil. Para mim, psiu é uma forma de chamar a atenção de alguém. Elas disseram que não, que significa cala a boca. Talvez em função do contexto em que é usado. É no meio da conversa que ele fica psiu. Ele tá tentando interromper. Então, psiu, não... psiu, você tá falando e ele tá fazendo psiu. Não acho que seja cala a boca. Cala a boca, pra mim, exato, né? Tipo, acho que era uma tentativa de conseguir tipo, o turno da fala pra ele ali. Não é a coisa mais gentil do mundo, porque você quer que a pessoa deixe você chegar até o final. Mas aí vários elementos entraram. Tem a velocidade da fala dele, ele fala muito rápido, então soa meio desesperado. E quando você avalia o todo, assim, vê vários momentos, quando ele tá calmo, quando ele tá tendo uma conversa com quem é mais amigo dele, ele fala do mesmo jeito. Então dá pra ver que é uma coisa dele. É muito diferente da forma como elas falam. Elas falam de um jeito mais lento, mais estruturado, apesar de, pelos vídeos que eu vi, eu achar que ele também conseguiu falar muito bem, que ele fala bem. Sim. Mas é isso, é rápido, é num sotaque diferente, é numa velocidade, é numa urgência de interromper. Então, acho que foi o conjunto de fatores que gerou o incômodo. E aí, o incômodo foi mal traduzido. Então, a Vanessa disse pra ele assim, em uma cena: se você acha que psiu é um jeito de chamar a atenção, você aprendeu errado. Psiu quer dizer cale a boca. Não. Não dá pra dizer isso nunca, né? Em cada lugar não se aprende errado, se aprende como fala na região. Então, pode ser que numa casa que tem gente do Brasil inteiro, seja necessário fazer alguns acordos, assim, algumas negociações. Nossa, você usa psiu como cala a boca? Que interessante. Eu não. Eu uso só pra chamar a atenção. O que é lomba pra ti? Lomba? Nada. Não sei. Nada. Lomba é uma ladeira. Então, você poderia me dizer: não, isso daqui é uma ladeira. Você aprendeu errado, não é lomba. No Rio Grande do Sul, todo mundo fala lombar, lombar, sobe a lomba. Quebra-molas. Pensei, será que é uma lombada? Não, sobe a lomba. Eu tenho dificuldade de parar na lomba. A gente fala isso no carro quando a gente tá na autoescola. Lomba. Nossa. E aí, eu vim pra São Paulo falando lomba. E ninguém me entendia, então eu tive que mudar. Aí a negociação. Eu não acho que eu alterei demais o meu sotaque, mas eu mudei meu vocabulário definitivamente, porque se eu continuasse me comunicando daquele jeito, as pessoas não iam me entender. E eu acho que o gaúcho, ele tem um jeito muito direto de falar as coisas também. Então, o gaúcho, às vezes, ele
é visto como grosso. Ah. A gente fala de um jeito meio grosso, assim, meio grosseiro. Então, eu comecei a polir, né? Tô aqui há 12 anos, então mudei muito o meu falar para não ser mal interpretada. E é engraçado que quando eu volto pra minha família, eu acho eles grosseiros, às vezes. Nossa, que patada, não precisava. E é o falar. É uma coisa muito louca, assim, sabe? Mas enquanto você tava explicando do psil, desculpa até rir, porque eu lembrei de um caso com a minha irmã. Às vezes a gente tem um vício de falar uma palavra, né? Ou uma frase, um vício incontrolável. E a minha irmã, às vezes a gente tava... Uma vez ela tava me contando uma história e ela falou assim, ó, olha, eu vou te ser bem sincera. Aí tá, passava 2 minutos, vou te ser bem sincera. E aí ela falou, gente, eu preciso de uma clínica de reabilitação pra parar de falar essa frase. A gente quase morreu de rir. E talvez seja o caso do Davi, ele tem muito vício em falar psil, assim como tem gente que fala né o tempo inteiro, né? Acabei de falar né. Exatamente. E tem coisa que a gente só vai perceber quando alguém apontar, né, que sozinho, ou você tá na sua família, todo mundo fala da mesma forma, você nem sabe que você não fala assim. Daí vem a ilusão de quem acha que não tem sotaque, né? Não, eu não tenho sotaque, imagina. Que o próprio sotaque é neutro, como se existisse um neutro. Mas quem pensa isso é só o paulista, né? É o paulista. Então, mas por que o paulista pensa isso? Porque ele liga o Jornal Nacional e tá o sotaque mais parecido com o daqui, né? Então, o que você toma como padrão é o que você vê. Não significa que ele seja mais correto, ou neutro, ou sem características. Imagina, qualquer pessoa de qualquer outro estado sabe quando um paulistano fala. Muito, claro. Tem muitos traços, muitas marcas, né? Muito. E também não é só um sotaque que a gente tem aqui. Então, tem o da periferia, tem o do interior, tem o do, sei lá, da cidade. Então, é muito diferente, né? As pessoas... Tem o dos grupos sociais, né? Da faixa etária, tudo interferindo. Tem o dos mano. Tem o dos mano. Né? Então, tem muitos sotaques aqui dentro, muitos falares. E falando nesses diferentes falares, nessas questões de o que é certo pra mim pode não ser pro outro, vamos falar de preconceito linguístico. Muita gente não sabe que existe, na verdade, esse termo, preconceito linguístico, que eu acredito que tenha surgido no livro, né, do Marcos Banho, ou ele é anterior a esse livro? Esse é um livro... Tem uns 20 anos esse livro já, né? Acho que tem mais até. Mais de 20 anos? Tem um livro chamado Preconceito Linguístico, que a gente lê na Faculdade de Letras e tal. Mas vamos falar sobre isso. O que é esse preconceito? Preconceito linguístico acontece quando a gente tira conclusões sobre uma pessoa, conclusões negativas, pejorativas, em função do modo como ela fala. Então, por exemplo, quando alguém tem um sotaque muito diferente, principalmente se eu reconheço esse sotaque como sendo de uma região de menos prestígio, uma região mais pobre do Brasil, e que já me faz concluir que provavelmente essa pessoa tem menos estudo, tudo isso está relacionado ao preconceito linguístico. Então, pelo nome, a gente acha que significa um preconceito em relação a uma fala que seja distante do padrão da língua. Mas, na verdade, a relação direta não é com a língua, mas com as razões que fazem a pessoa falar como ela fala. De onde ela veio, quanto ela estudou, com quem que ela convive, por que ela fala como ela fala, a que ela teve acesso. Então, é um tipo de discriminação que a gente faz em relação às pessoas, com a desculpa de que, eu prezo muito a língua, então essa pessoa me incomoda porque ela não respeita. Mas, na verdade, a gente sabe o que está por trás de certos usos da língua. Então, é um preconceito muito pessoal e, nesse sentido, muito violento, né? Porque vai diretamente em relação à identidade da pessoa. Que nem você estava falando aqui em off, que quando a Carol é mineira, eu estava comentando com ela antes da gente começar a gravação, nossa, mas cadê seu sotaque mineiro? Ela falou que mudou bastante, morando aqui há 18 anos, e que na faculdade, quando ela falava, vou pegar um livro do Quincas Borba, né? Falava, o Borba. E aí você mudou, você se sentia um pouco, sei lá... Eu senti que eu deveria dar uma controlada no sotaque, que ele poderia me fazer parecer muito caipira, e aí o caipira puxa junto aquele estereótipo de quem não sabe muito, de quem não estudou. Eu acho que eu tive muito medo, e na época ainda não estava informada, né, gente, sobre preconceito linguístico, sobre a variação que é parte da língua. Então, eu sei que nos meus primeiros anos aqui, eu me controlei para não ficar com aquele meu sotaque exagerado. Eu sou do sul de Minas, então eu falava de um jeito bem cantado, o R retroflexo muito forte, né, que é o R caipira. Hoje em dia, eu lamento, depois de um tempo,
Eu parei de fazer deliberadamente essa tentativa de controlar o sotaque, mas eu sei que nos primeiros anos eu fiz. E agora é uma pena quando eu falo e as pessoas não sabem de onde eu sou, porque antes era muito fácil, assim. Eu acho que você tá neutra, não tem sotaque. Não tem sotaque. Eu entrei num meio do caminho ali, um paulistano. Agora eu tô num ponto em que se eu vou para Minas, eles falam, ai, paulistinha. E aqui, às vezes, alguém reconhece algum traço e consegue ver que eu sou de Minas. Mas muita coisa se perdeu. E essa questão do preconceito linguístico, tem gente que vai dizer, ai, agora tudo é preconceito. Gente, falar errado em certos contextos não pode. E então, fala um pouco sobre isso, que eu até me lembrei agora de um BBB passado, eu acho, que tinha uma educadora física que falava truce. Acho que era essa palavra. Eu truce. Só que ela tinha um grau de escolaridade, ela tinha nível superior. E aí, ficou aquela divisão, né? Gente, é o falar dela, deixa ela. É preconceito criticar esse truce dela. E as pessoas, gente, ela é uma educadora. Ela deveria saber falar trouxe. Deveria ter aprendido para dar exemplo para os seus alunos. Então, como que a gente encontra esse equilíbrio? De certa forma, a gente entende os argumentos dos dois lados, né? A gente esperaria que uma professora conhecesse a conjugação de um verbo que é banal, que faz parte do dia a dia. Ao mesmo tempo, ela estava num contexto de total relaxamento, assim, pode ser que ela conheça a forma correta, pode ser que na escola em que ela trabalha, ela se esforce para entrar nesse padrão e que ali ela só não tivesse se vigiando o suficiente. Acho que, infelizmente, a gente também tem que admitir que a formação de muita gente no Brasil foi deficiente, foi fraca, né? Muita gente entra na universidade e pode virar um ótimo profissional na sua área, mas não teve aquela base escolar dos estudos de português, então carrega isso pela vida, né? Também acho, num contexto como que ela estava, não é o caso de achar o fim do mundo, não é o caso de trazer a profissão dela, porque a gente não sabe quando ela está no exercício da profissão, se ela usa essa outra norma, que é algo muito comum, né? Com a minha família, quando eu vou para o sul de Minas, uma das cidades em que eu tenho família, que é Três Pontas, é uma cidade que tem um sotaque mais característico, assim, tem um vocabulário diferente. Lá eu não faço concordância jamais, sabe? Eu vou falar das crianças e vou falar, sobe as carça. Se eu falasse isso e pegasse esse trecho e fossem para a internet dizer uma professora de português, mas quando estou na função de professora de português, é outra norma que eu vou usar. Mas eu acho que aí são diferentes tipos de erros, né? Alguns erros são mais estigmatizados. Exato. Então, falar truce é muito forte. Exato. Sobe as carças, todo mundo sabe que tu tá falando de um jeitinho ali caipira, porque tu tá naquele contexto, sabe? Tipo, eu, com concordância em casa, vai lavar esses pés o tempo inteiro. Mas isso não é tão estigmatizado quanto falar truce, ou nós fumo, ou nós vortemo, alguma coisa assim, né? Sim. Então, há níveis, né? Mais aceitáveis do que outros. Mas, tudo bem, essa professora, educadora física, ela estava lá no programa. Mas agora, e eu quero deixar bem claro que eu estou do seu lado, tá? É lógico que eu tenho formação em letras também, eu li o preconceito linguístico e eu acho que a gente não deve, lógico, julgar as pessoas. Mas aconteceu um fato comigo que me fez julgar uma pessoa pelo falar e que estragou um pouquinho a minha experiência. Eu fui a uma nutricionista e a gente tava falando sobre a minha dieta e tal, e ela falou, então de manhã você toma um iogurte. Iogurte. Pra mim, talvez por eu ser gaúcha, não ser daqui, talvez aqui em São Paulo seja mais aceitável falar iogurte, porque eu ouço muita gente falar iogurte. No Rio Grande do Sul, não. Mas assim, ela falou iogurte, eu falei, putz, será que ela é boa mesmo? Me deu esse estalo, sabe? Então, isso acontece também, né? Sim, a gente coloca em xeque toda a formação da pessoa, né? Você pensa, puxa, se ela não domina algo que para o português é básico, porque é do dia a dia, tá no supermercado, né? Ela provavelmente leva para casa, tem a oportunidade de ler, deve ter feito vários cursos em que essa palavra foi mencionada, deve ler no dia a dia dela. A gente fica com essa pulga atrás da orelha, embora no fundo a gente saiba que não tem relação, que a pessoa pode ser super especialista, pode ser super competente, super estudada, e ainda assim não ter se ligado sobre algum detalhe da fala, da ortografia, falar alguma palavra de um jeito completamente desviante.
Acho sim que é uma coisa de São Paulo. Em Minas também eu via, no sul de Minas pelo menos. Iogurte, eu colocaria no mesmo time de erros como mortandela, mendigo. Acho que são coisas que as pessoas acham mais gostosas de falar, assim. É gostoso falar mendigo. É mais fácil do que mendigo. E talvez ela sempre tenha ouvido assim. E nesses casos, não é o seu papel, claro, né, como paciente, mas Imagina, dá uma lição. alguém da convivência dela, eu acho que poderia sim dizer: nossa, você já reparou que a gente fala assim, mas que no dicionário é de outro jeito que tá? Meu Deus, eu passei tanto tempo. E aí você dá aquele toque. Porque provavelmente você não é a única e você mesmo. Acho que você se sentiu culpada de, ai meu Deus, eu tô julgando. Total! Eu falei, nossa, isso não era pra estar acontecendo comigo. Eu sou instruída, sabe? Eu sou uma pessoa que tem instrução, mas quebrou ali, sabe? Gente, eu falei iogurte. Também é legal pra ver que todo mundo tá sujeito a tudo, né? Você é uma linguista que tá sujeita de vez em quando pensar, nossa, julguei alguém por causa da linguagem. Eu estudo interpretação de texto e interpreto coisa errada com muita frequência. Então, tudo bem, a gente... Mas, Carol, eu acho que a gente faz isso o tempo inteiro e não importa se a gente é linguista ou não. Se chega uma pessoa, sei lá, eu sou professor de inglês. Não, sei lá, um cargo, não sei. Sou procurador público. E a pessoa chega com um falar todo humano, não combina, parece. A gente vai começar, nossa, pelo menos um questionamento na cabeça, assim. Porque parece que não combina o cargo com o falar dessa pessoa naquele contexto. Então, acho que isso a gente faz o tempo inteiro. Eu acho que a gente não deve também se sentir tão culpado. Mas eu me senti naquele dia, nossa, por que eu tô pensando isso, sabe? Tudo aquilo, nem ouvia dieta, né? Fiquei pensando, linguista é assim, né? Professor, a gente tá sempre viajando no que as pessoas estão falando. Mas eu acho que ali, o conhecimento da norma culta seria bem importante pelo contexto, né? Até porque, pra mim, sou super estigmatizado. Engraçado que aqui em São Paulo, coisas como voltando, correndo, em vez de voltando, correndo, é super comum. Você vai ouvir um professor universitário falando assim. Isso é pra mim, não. Algo que eu ainda preciso me vigiar. Você fala voltando? Eu nunca. Sem prestar atenção, eu só falo voltando. Também é uma palavra dificílima pra mim. Também. Falar Você esse fala B como? também. Também? Também. Não faço isso, eu acho. E Mas aí, é de gaúcho, né, eu acho. são coisas que regional. eu descobri sobre mim legendando meus próprios vídeos, que é um exercício ótimo no meu caso, assim. Porque aí eu reparo, nossa, não falei nenhum D dos gerúndios. Engoli o B do também. É a minha tendência. Então, claro, quando eu vou gravar vídeo, eu tomo mais cuidado. Já teve um período em que eu achava, nossa, eu tenho que ler porque eu não posso desviar de nada. Hoje eu penso, gente, estou gravando um vídeo improvisando. Estou falando de forma espontânea. Talvez eu erre alguma concordância. Às vezes eu começo um sujeito, intercalo um monte de coisa. Quando chega o verbo, eu não sei mais qual era o sujeito. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Faz parte da fala. Mas são questões muito regionais. Muito. O meu tu fez te soa muito, muito errado? Eu adoro. Mas não soa errado na tua Não. cabeça? Nossa, olha, uma linguista, que nem eu com a nutricionista. Uma linguista falando tu fez. É lógico que eu sei que é tu fizeste e que é você fez. Só que no meu caso, acho que até já falei sobre isso em outro episódio, foi um dilema que eu sofri quando eu vim aqui pra São Paulo. Porque pro gaúcho de Porto Alegre, é assim que se fala. Tipo, 99% das pessoas vão falar tu fez, tu foi, tu fez isso, tu foi lá, ai, tu passou lá. É assim. A gente não fala nem você e nem tu passaste. Professores universitários vão falar isso. Tu passou lá, tu fez, tu leu. Então, eu me criei assim. Quando eu vim pra São Paulo pra estudar na USP, eu senti essa pressão interna minha. Ninguém me falou nada. Até porque eu tava numa faculdade de letras, né? Mas como é que eu me comunico aqui? Eu falo tu fizeste, eu falo você. Aí eu comecei a usar você, me sentindo um alien. Nossa. Totalmente um alien. Nossa, não sou eu. Então, quando eu comecei a gravar vídeos, foi uma escolha consciente também. Eu vou usar você. Pra não ficar... Pra não soar estranho pros outros, assim. Mas pra ti não soa tão estranho, assim. Não é estigmatizado, assim. Não. Como eu falar, nós fumo. Tu Não. fez Pra de mim, boa. soa completamente normal, assim. Tá, quem vem desse pedaço aqui fala tu fez. Me acostumei, acho bonito e não me incomoda nada mesmo, assim. Mas é o que você falou, né? Tem os estigmas do que soa mais grave e do que soa menos grave, que a gente sabe que no fundo também está relacionado ao preconceito linguístico. O que soa mais grave? O que as pessoas com menos acesso à educação falam. Porque não tem um critério linguístico para falar, olha, truce é pior que... Tu fez.
que tu fez, né? Linguisticamente, a gente fala, entendo esse desvio, o truce vem da cabeça da pessoa que está seguindo um padrão de conjugação que existe para outros verbos. Entendo o tu fez, porque está conjugando como se fosse você. Mas é do social que vem nosso incômodo. Então, por que soa péssimo se alguém disser a gente fez? Porque quem fala a gente fez não é o professor universitário, né? Pelo menos é o tipo de erro que a gente não esperaria dele. A gente fez? A gente fez, tá certo. Eu ia falar, a gente fizemos. Peraí, deixa eu processar aqui. A gente fizemos. A gente fizemos. Né, a gente fomos. A gente fomos. O professor universitário... Certamente, esse é o tipo... Olha eu dando o exemplo errado. Acontece. Esse é o tipo de desvio que não vai acontecer na boca dessa pessoa, mas vai acontecer... Falando. Falando, exato. Então, o que dita a gravidade do erro não vem de algum fator linguístico, vem do social. Quem é que fala dessa maneira? E tudo bem achar um mais bonito que o outro, né? Porque senão parece que... mas não pode falar. Exato. Tem duas palavras com o mesmo significado. Essa soa mais elegante. É elitista usar essa palavra? Não, gente. Elitista é achar que a outra é errada. Ou que é mal educado usar a outra, que também é correta, só porque quem usa é a maioria da população. E a maioria da população é mais simples. Tem instrução mais básica. Então, enfim, tem tudo isso e acho que é o que você falou. A nossa cabeça, às vezes, vai reagir em desacordo com o que a gente gostaria, porque involuntariamente, porque tem as expectativas sociais. Eu espero de um profissional formado que, no exercício da sua profissão, procure seguir a gramática normativa o máximo possível, pelo menos com casos básicos, como a conjugação de um verbo corriqueiro, como trazer. Né? Perfeito. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio, certo? Porque sendo uma professora de português e fazendo todos esses questionamentos, promovendo tantas reflexões muito ricas, a gente entende o teu posicionamento, que praticamente é o meu posicionamento. Mas a gente precisa também ensinar a norma culta. Por quê? Porque ela liberta, ela te traz melhores oportunidades, ela vai fazer com que a pessoa, quando está ouvindo a sua dieta, ela preste atenção na sua fala e não no conteúdo da sua fala e não no iogurte que você falou. Como encontrar esse equilíbrio entre ensinar a norma culta, a norma padrão, sem desconsiderar as variações linguísticas? Eu acho que o ponto inicial é desfazer esse mito do certo versus errado. Porque muita gente pensa na língua como se fosse assim, 2 grandes blocos, tem uma portinha no meio. Passou para cá, tá no errado. Passou para lá, tá no certo. Quando a gente sabe que não, que a língua é um negócio amplo, variado e com variações de naturezas muito diferentes. Então, o que eu tento fazer hoje em dia é explicar para os alunos, olha... Existem vários jeitos de falar. Você não precisa abandonar o seu, a forma de se comunicar com a sua família, que reforça a sua identidade ali, você se sente parte daquele grupo. Tá tudo bem, mas existe um outro jeito que é falado em alguns lugares, que se você não falar, você não vai fazer parte desse grupo. Você vai ser... às vezes vai ser deixado de fora, se for um emprego, né, que começa com uma avaliação escrita de português, ou com questões, ou com uma entrevista em que vão considerar isso importante, em que vão pensar, se ele falar errado, ele coloca em xeque a credibilidade da empresa, porque está falando em nome da empresa. Então, tem todas essas questões. E aí, eu acho que essa visão do aluno de a gente não vai apagar o que você sabe, a gente só vai ampliar seu repertório. Você vai ter um monte de ferramenta. Quando você quiser usar essa, ela está à sua disposição. Quando você precisar de um falar mais controladinho, seguir a regra, conhecer as normas, aí você vem para cá. Então, acho que é isso, é dar todas as ferramentas, explicar quando é que o aluno usa e pronto, né? Sem ele ter que achar que, nossa, eu não sei nada. Porque a sensação de não saber nada vem de não conhecer um pedacinho pequeno da língua, né? Que é a gramática normativa. Aliás, nem é pedaço da língua. A língua pode não ter gramática normativa. Mas esse pedacinho pequeno da área dos estudos.
pequeno em comparação a tudo que existe, mas a gente sabe que é difícil de dominar, é muita coisa. Então, assim, o aluno perdendo esse medo, perdendo a sensação de que vai partir do zero, de que não tem repertório nenhum, o que não é verdade, né? Tem muito vocabulário, tem muita gramática internalizada, não faz uma frase invertendo a ordem dos elementos, começando com um verbo em vez do sujeito, enfim... Sabe como funciona a língua, talvez não saiba a nomenclatura. Então, assim, ampliar repertório, sem tentar categorizar a pessoa, fazer ela se sentir mal pelo que ela sabe, deixando claro qual é o contexto para cada conhecimento, acho que é o jeito mais libertador de lidar. Eu acho que é como se a gente tivesse uma caixinha de ferramentas, né, para conseguir usar quando a gente precisa, né? Então, acho que esse é o mundo ideal. Então, como se eu sentir que no ambiente não vai ficar legal eu falar tu fez, eu sei falar tu fizeste. Exato. Tu foste lá, eu sei que não é tu fostes. Muita gente faz um exagero ainda, né? Que é vós fostes, né? Então, eu sei conjugar os verbos, eu tenho essas ferramentas e eu uso essas ferramentas quando eu sinto necessidade. Então, eu acho que isso realmente é libertador, né? No português e no inglês, né? E no inglês também. Então, quando eu vou falar com a minha mãe, eu falo do jeito mais simples possível, porque é assim que a gente criou essa nossa relação de afeto, né? Perfeito, perfeito. Imagina a gente num bar falando... mesóclises. Chato demais, gente. Eu não ia nem ouvir. A pessoa, fala direito. Não faz o menor sentido. Exatamente. Não dá uma agonia? Os acertos que me geram incômodos às vezes. Quando a pessoa vai falar assim, eu ouvi... Ai, gente chata. Que fala, eu ouvi? Eu também, gente, pra quê? No Brasil a gente não fala assim. Tá tudo bem. Na escrita, tudo bem. E dependendo do contexto também, né? Eu tô falando assim, estamos tomando cerveja e ele falou, eu ouvi mais cedo e... Eu os busquei na rodoviária, gente pra falar assim, não, eu sou lá de Alvorada, eu sou assim, fala comigo normal. Fica afetado, fica artificial, fica um né? pouquinho. Mas a não ser que seja realmente muito natural pra essa pessoa, porque realmente tem gente que é muito natural falar assim. Exato. E a gente já espera, né? É uma ótima ressalva. Exato. Pode ser o seu estilo. Exato. Não, eu quero soar erudito sempre. E se for natural? Exato, eu quero ser a pessoa que no bar respeita a mesóclise. Tudo bem. Vai soar esquisito. Não, mas eu faço questão de ser esquisito. Tá ótimo, adoro, inclusive. Assim, quando a gente decidiu se apropriar das esquisitices. Aí tudo bem. Mas se você quer passar despercebido na fala, né? Se comunicar de um jeito natural... A escolha do bar não é essa. Nós sabemos que não é. E esse é o teu jeito de ensinar. Então, acho que as pessoas se sentem muito confortáveis e tal. Porque já sabem... Quando vem uma análise, eu já sei o que esperar, sabe? Ela vai ser muito, muito sensata. Ela vai olhar os dois lados. É assim que eu espero ver uma análise tua no teu Instagram, por exemplo. Ou no TikTok. Mas também há influenciadores, não só de agora, de muito tempo, assim, que escolhem, às vezes por um tom mais de humor, ou às vezes em um tom mais de posicionamento mesmo. Enfim, dizer, isso é errado e pronto, não fale assim. E às vezes, assim, quando eu vejo, eu entendo, eu quero dizer assim, eu entendo. Realmente, saber a norma vai te abrir portas. Vai fazer com que as pessoas prestem atenção no seu conteúdo e não na forma que você fala, dependendo do contexto. Mas como que você reage a isso? Assim, tipo, não fale assim. Quem fala assim é X, é Y. Eu vou te dar um exemplo. Eu tô falando de influenciador, mas eu lembro, é um exemplo da minha casa, assim. Me falaram, ele nem sabe falar direito, ele fala nós. E falei, não, mas nós não é um erro. Tá certo. É só a pronúncia de nós que tem um ditongo ali. Aí eu vou tentar explicar. Não é um erro. Mas tem esse estigma do nós ser errado. Então, não fale nós, porque tá errado. Então, muitos influenciadores... E não é de agora mesmo. Eu lembro de vários exemplos na minha cabeça, assim. Como que você se sente com relação a essa tendência? Porque tem gente que gosta muito. Tem gente que gosta. Exato. Eu acho que às vezes é reconfortante para o aluno quando você só fala essa lógica binária, né? Ou tá certo ou tá errado, ou é sim ou não. E aí ele vai seguir aquilo como quem não precisou tomar decisão alguma. Então, eu entendo que é mais simples, parece mais simples quando alguém te dá a receita. Você não precisa decidir, vou falar, vou conjugar o verbo corretinho ou não. Você não precisa avaliar o contexto. Mas eu acho contraproducente porque passa uma ideia equivocada do que é uma língua. Acho que quem decide esse posicionamento, eu gostaria muito que pelo menos explicasse isso para os alunos ou para os seguidores ou para a audiência. Olha,
existem outras formas consideradas corretas. Eu não gosto, então eu vou ensinar para vocês desse jeito aqui. O outro está errado? Não. Para a pessoa não achar Quando que... não tá errado, porque não tem tá erro também, exato, né? Exato. Para a pessoa não achar que se ela abrir uma gramática, é isso que ela vai encontrar. Porque quando a gente abre gramática, a gente encontra muito mais flexibilidade do que o discurso de muitas pessoas na internet faz parecer. Então, tudo bem a pessoa ser mais conservadora em relação à língua, ser mais tradicional em relação ao ensino, ter uma abordagem que não considera a mudança linguística, mas, ao mesmo tempo, é uma abordagem que está desconsiderando informações verdadeiras, porque os linguistas estão lá analisando, não é exclusividade do português, as línguas mudam lentamente ao longo do tempo, mas a mudança acontece, então é muito natural que a gente incorpore novidades, que a gente tenha mais de um sentido para uma palavra, né? A gente sempre tem recursos sobrando. O que me incomoda nesse discurso do certo versus errado, do não faça isso, é que em vez de criar um aluno que está interessado em conhecer mais recursos, você faz a pessoa ter medo de se comunicar. Uhum. Então, a tendência é silenciar as pessoas, porque em vez delas pensarem, nossa, será que aqui é mais adequado isso ou isso? O que vai soar melhor? Elas ficam pensando, ai meu Deus, vou errar. Então, elas ficam inseguras para escrever, inseguras para falar. Você pode até aprender alguma coisa certa sobre a gramática, sobre vocabulário, mas você perde a sua confiança de se expressar, porque você está sempre cercado pelo fantasma do medo, sempre com a impressão de que você está prestes a errar. Então, eu acho mais interessante quando a gente pode apresentar recursos para a pessoa saber que ela tem muita opção do que só apresentar esse medo do erro. Perfeito. E essa questão da mudança linguística, quem é muito apegado, assim, à gramática, à norma, culta, enfim, muitas vezes não aceita o diferente, né? Só que se não fosse pela existência do diferente, a gente estaria falando do mesmo jeito que Machado de Assis escreveu seus livros. A gente não fala Vossa Mercê, a gente não fala... a gente não teria palavras para scanner, a gente não ia ter palavra para tirar um print. Não ia existir isso, né? Então, a gente tem que aceitar que a língua está lentamente mudando. E sempre foi assim. Olha a diferença do português de Portugal e o português brasileiro. Claro que a gente está pegando um período de tempo gigantesco, mas eu não entendo o português de Portugal muitas vezes. Está tão diferente que eu não consigo entender, né? Então, isso foi um processo muito lento de mudança linguística, mas que acontece também em alguns casos de forma mais rápida, como essa questão de incorporar uma palavra que era um estrangeirismo e que foi incorporado à língua portuguesa hoje, porque a gente não tinha uma palavra para isso, né? Então, assim, isso está acontecendo o tempo inteiro. E falando de mudança linguística, vamos falar de um assunto leve, assim, ó, super... sem debates, todo mundo tá super em concordância, que é a linguagem neutra. Eu quero ouvir de uma especialista em língua portuguesa, alguém que entende muito, a visão sobre esse todes que surgiu. Você acha que isso é um exemplo de mudança linguística em andamento? Ou talvez algo que estão querendo nos empurrar aí goela abaixo, que a gente tem que aceitar que é assim? Como que você vê esse uso? Falei você agora, me senti estranha, porque eu queria soar bonita na minha pergunta. Primeiro, eu acho muito interessante o engajamento em relação ao todes. Muitas paixões, né? Muitas paixões. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, o Volpe, que está lá no site da Academia Brasileira de Letras, de tempos em tempos, eu não sei se existe um período certo, mas sei que 1 ano atrás, eles liberaram uma lista das palavras que foram incluídas no nosso vocabulário oficial. E aí, a sensação, olhando várias dessas palavras, é assim, nossa, essa palavra não fazia parte ainda? Porque a gente usa várias coisas que não estavam lá. Sei lá, gordofobia, antirracismo. Olha só. São conceitos que vão surgindo. Novos. Conceitos novos. Às vezes tem palavra que parece já fazer parte do vocabulário há muito tempo, mas que não tinha sido oficializada. Esses dias alguém me perguntou a regência de empatia. Eu tenho empatia por alguém, em alguém, para alguém, com alguém. E aí eu fui procurar e nenhum dos meus dicionários de regência tem a palavra empatia. Nossa. E ela parece tão natural. Talvez ela, claro, ela pode já existir há muito tempo, mas talvez ela não fosse tão popular. Talvez o conceito da empatia não fosse tão discutido. Enfim, tudo isso para dizer que o tempo todo a gente aposenta algumas palavras como o vós, que você mencionou. Não sei de ninguém que use o vós, a não ser no discurso religioso, né?
e incorpora novas palavras. O que acontece é que, geralmente, isso vai se dando sem a gente perceber. As palavras, às vezes, um conceito novo surge, elas vão sendo usadas, não se fala muito nisso, e uma hora elas estão lá. O todes é um caso diferente, porque não surgiu, de repente, uma palavra e as pessoas foram usando. O que surgiu foi uma sensação de que a língua não dava conta de algumas identidades. Então, por exemplo, alguém que fala, puxa, eu não me identifico com gênero masculino nem feminino, e aí eu sei que a gente entra em outra área que eu não sou capaz de me aprofundar, né, coisas da biologia, a gente vai aceitando o que vem dos pesquisadores. Então, a gente tem essa informação de que não é tão binário quanto a gente imagina. E aí essas pessoas começam a dizer, puxa, eu não sou contemplado. Quando falam todos, eu me sinto excluído. Ou as próprias mulheres, né? Por que que o neutro é o masculino? Por que que quando a gente vai usar o masculino genérico, eu tô no meio, mas se eu usar o feminino, um homem não pode estar no meio? Então, acho que essas demandas, primeiro vieram as discussões, as demandas, e aí as pessoas começaram criativamente a buscar soluções. Então o que a gente poderia fazer? E se a gente usar o E, como tem o O para o masculino e o A para o feminino? Algumas pessoas vão reclamar que eu falei o O para o masculino, porque tem aquela história de o masculino não ser marcado, né? Uhum. Caso tenha linguista ouvindo, só para dizer que a gente sabe. Uhum. A gente sabe dessa discussão, mas enfim, ele é sentido socialmente. Se a gente for ensinar um gringo, a gente vai falar, olha, são palavras masculinas em sua maioria e há palavras femininas. Então, uma solução que as pessoas pensaram, e se a gente usasse o E para ir para esse outro caminho? Ou seja, é algo feito de maneira muito mais pensada, muito mais intencional do que uma palavra que surge e que vai sendo usada aos poucos. Acho que daí vem a resistência, né? A resistência vem no fato de ela parecer uma imposição. Acho que imposição nunca vai ser porque não tem como. Mesmo se ela for dicionarizada, a gente nem sabe das palavras que são dicionarizadas. Ninguém vai ser obrigado a usar. Mas dá para entender a resistência nesse sentido de, puxa, mas vocês estão criando artificialmente algo para fazer algo que na língua não existe. E, por outro lado, a gente pensa, mas é porque as pessoas estão falando que elas existem e que a língua não as contempla. Então, elas trazem uma demanda que é social, que é verdadeira, e a solução não é óbvia, né? Será que mudar a língua é o caminho mais eficiente para que essas pessoas sejam aceitas na sociedade, não sofram preconceito? Não sei. Então, eu sempre fico muito no meio do caminho com essa discussão. Tento ser mais analítica, como agora, do que defensora de uma coisa ou outra. Até porque eu acho que não muda nada na nossa vida, né? Se a gente não tivesse se dado conta de que essa discussão estava acontecendo, o todes ia entrar lá no vocabulário. Quem gosta passaria a usar, quem não gosta não usaria. Aí, o que eu acho também que a gente tem que tomar cuidado? Para não passar a tirar conclusões precipitadas sobre quem não aderiu. Se você falou bom dia a todos, então machista. Você é machista. Ou você é transfóbico, né? Que é mais grave. Tudo bem, quem for de fato machista e de fato transfóbico vai preferir ficar com essa forma. Mas existem várias outras razões pelas quais as pessoas vão ficar com padrão. Elas foram ensinadas a pensar assim, né? Elas foram ensinadas que o melhor é seguir a gramática normativa. Então, enquanto a gramática é assim, não tem como a gente tirar conclusões sobre quem está seguindo, né? Não tem como eu falar que quem diz bom dia a todos está fazendo isso por transfobia ou por machismo. Isso é um absurdo. Pois é, eu acho que o ponto aqui, para mim, que sempre, desde que surgiu o todes, mas é mudança linguística. Mas eu sempre pensei, não é assim que acontece a mudança linguística, ela é natural. Então, eu acho que é por isso que causou essa resistência, esse questionamento todo, né? Não é porque um grupo começou a usar todes, e aí todo mundo, legal, então eu vou usar todes também. Foi um processo um pouco diferente, né? E também porque a gente tá falando de morfologia, a gente não tá falando sobre uma palavra só. Porque se fosse uma palavra só, lembra a discussão quando a Dilma foi presidente? Então, vamos falar presidenta. Beleza, a gente fala presidenta. Eu acho que é dicionarizado, né? Presidenta. Já era muito antes da Dilma. Já era. Enfim, não foi um movimento de esquerda. Não. Já existia. Então, presidenta é uma palavra. Mestra é uma palavra. Só que agora... Monja. Monja. Porque enquanto a gente não tem, a gente não se habitua.
né? Acho que, por sorte, a gente teve a Monja Coen, Que é muito famosa, que né? naturalizou a palavra. Senão as pessoas iam falar monja, que palavra horrível. Como assim? Mas olha só. Então, houve uma luta pra gente falar presidenta, monja e mestra. E agora a luta é pra que não se fale mais assim. Que a gente fale mestre, monge, porque tem que ser mais neutro, todes. Então, ninguém tá ainda com a certeza de nada, assim. É um processo que tá acontecendo. Aonde vai chegar, a gente não pode dizer. Exato. A gente não sabe. Isso é importante, né? Assim, nem vai ser fracassado, nem vai ser um sucesso, porque simplesmente não dá para saber. Porque tudo isso depende da adesão das pessoas. Então, é com o tempo que a gente vai saber onde foi parar esse assunto. E talvez isso se mantenha como um uso de um certo grupo, né? Então, um certo grupo que se identifica com esse termo, ou com esses termos, com esse estilo de linguagem, vai falar assim. Assim como algumas pessoas falam aí, mano, e outras pessoas não falam aí, mano, né? Exato. Talvez seja assim no futuro. Exato. Eu acho legal. Quando eu entro num canal e a pessoa fala bem-vindes, eu vejo um esforço em se demonstrar simpática à causa. Então, eu gosto. Mas não significa que quando eu ouço bem-vindos, eu vou tirar qualquer conclusão sobre essa pessoa. Pode ser uma pessoa que não está dentro da discussão, ou que se sente muito incomodada com a novidade, ou que faz questão de primar pela gramática normativa. Então, é só isso, assim, eu sou muito da liberdade. Quem quiser usar, tá tudo bem. Que use, né? Mas sabe, eu acho que as discussões mais acaloradas a respeito desse assunto é que esse tipo de linguagem ficou mais relacionado à esquerda brasileira. Então, se eu falo bem-vindes... olha aí, esquerdista, não sei o que, Então, todo mundo que é de direita vai já me odiar porque eu falei bem-vindos. Posso estar fazendo uma generalização gigantesca, mas você concorda comigo que tá mais relacionado à esquerda? Eu acho que é uma impressão que a gente não pode desconsiderar, né? As pessoas se relacionam porque o próprio respeito às pautas dessas pessoas, das pessoas trans ou discussões de feminismo, são pautas mais de esquerda. Infelizmente. Né? Não, eu não quero dizer que não tem gente de direita que também defende as palmas. Por favor, é uma generalização. E acho que a gente tá falando dos estereótipos mesmo. Disso. De quando você, às vezes, fala uma palavra e falou essa palavra. Já sei de onde vem. Exato. Já sei se é X ou é Y, se é esquerda ou direita. Interpretação de texto tem muito a ver com conclusão precipitada. E isso tá super relacionado. Uhum. Então, assim, se você ouve uma palavra e você acha que ela já te contou tudo sobre alguém, sobre as opiniões de uma pessoa, muito cuidado, porque não é assim que as coisas funcionam, né? E nem esses caminhos de esquerda e direita são coisas tão claras, assim, pra gente fazer classificações. Então, assim, é um raciocínio bem rudimentar e equivocado. Exato, mas eu só mencionei isso porque eu acho que a grande briga no Brasil tá disso, é política. Sim. Né? A briga política. E a linguagem tá ali no meio. Então, isso é interessante. Ver a importância da linguagem dentro de um discurso político, dentro de opiniões, de posicionamento, né? A língua portuguesa é muito importante. Exato. E de como não dá para fugir de ideologias e como a gente percebe que existem muitas ideias equivocadas sobre a linguagem, né? Porque as pessoas querem que ela seja neutra. Mas a pauta é ideológica. Sim, porque se você for analisar, a maioria né? E as palavras também são. Às vezes a gente escolhe um termo ou outro que tem fundo ideológico, porque não dá o neutro. O neutro existe para falar da mesa, sei lá, mas quando tem uma relação com a sociedade ou com as pessoas, sempre vai carregar algo de ideológico no fundo. Então, não é um lado ou outro, é só a gente reconhecer que as ideologias estão permeadas na linguagem, inclusive, e que a gente precisa de muito cuidado para avaliar quais são. Nada é tão preto no branco como parece. Exato. E é mais uma mostra de que a língua não é um livro, né? Não é uma gramática, a língua é social. Exato. Né? Qualquer idioma, inclusive, né? Exatamente. O inglês também. E o inglês tem várias questões de linguagem neutra que já foram incorporadas. Por exemplo, pensa no passado, o bombeiro era o fireman. Hoje em dia é firefighter. Verdade. No Brasil, a aeromoça. Não se fala mais aeromoça, a gente fala comissária de bordo, porque tem homem e mulher. Uhum. Então, eu acho que nesses casos de palavra isolada é muito mais fácil de acontecer, né? Do que na morfologia do idioma. É por isso que eu acho que tem essa questão toda. Porque imagina a gente mudar todos os as para es. Gente, eu acho que eu não ia conseguir falar. Sim, a mudança de vocabulário é muito mais simples, né? Falar. A gente adequar o vocabulário do que mexer na estrutura da língua. Eu acho... Ela veio arriscar. Mas eu, como linguista, acho que essa mudança de mudar realmente todas as morfologias da língua portuguesa não é algo que vai acontecer. Eu acho que vai se manter, sim, em palavras
Pra marcar, ó, bem-vindes, bom dia a todos, pra mostrar que eu tenho esse posicionamento. Agora, mudar a morfologia inteira do idioma, eu acho uma coisa realmente muito difícil de acontecer. Concordo, Né? concordo. Especulações nossas, né? Vamos falar agora de erros clássicos de gramática. A gente falou muito aqui de aceitação e tal, mas tem erro de gramática. Eu queria que tu me ensinasse lá uns 2, 3 erros, assim, que todo mundo comete e nem sabe que tá cometendo. Acho que o erro de concordância tá no topo das coisas que a gente precisa se vigiar bastante, porque é um tipo de erro que estigmatiza e dependendo do tamanho da frase, a gente fica meio desatento ali para ele. Então, concordância sempre é um assunto bom de estudar, também um assunto cheio de minúcias, então vale nosso tempo. Antes de tu mudar, eu acho interessante que quando a gente move, né? Então, por exemplo, vende-se carros. Vendem-se carros seria a concordância, né? E o pessoal confunde muito isso, né? Chegou os livros. Chegaram os livros. Ninguém fala os livros chegou, mas falam chegou os livros. Exatamente. Para isso que serve os amigos. Serve. Vejo muito essa frase. Mas assim. ninguém falaria para isso que os amigos serve. Falariam serve, é porque há inversão, né? Exato. Acho que esse é um erro muito clássico. Que quase ninguém percebe que tá cometendo. Quase ninguém percebe. Também é o tipo de coisa que aparece no discurso de pessoas com mais escolaridade, né? Então, quando o sujeito fica para depois do verbo, esse verbo vai sem a marca do plural. É muito comum. E acho que é o tipo de coisa que vale a pena a gente prestar atenção, porque pode eventualmente causar alguma ambiguidade. Uhum. Então, eu gosto de incentivar o estudo da concordância. Acho que vale a pena. Também porque é estigmatizado, então, de repente, numa entrevista, num e-mail de trabalho, alguém pode chegar a uma conclusão errada ou tirar alguém do processo por causa disso. Como você falou do iogurte, eu lembrei de alguns erros que eu acho bonitinho, porque as pessoas têm justificativa para eles. Por exemplo, quando falam assim, puxa, mas sobrancelha faz mais sentido porque faz sombra. E não faz sombra, né? Mas que é justificado. A justificativa é que faz sombra sobre os olhos, que o crocante é mais crocante que o crocante. Concrete. Exato, que o vidro parece que quebra com mais facilidade do que o vidro. Tauba. A tauba. Mas tauba é mais gostoso de falar do que tábua. Tauba é muito bom de falar. E quem sabe um dia a gente chegue lá, né? Quando você pensa... Eu sei que esse exemplo cansa, mas saindo do vossa mercê para você, tem algumas coisas que a gente fica imaginando, assim, será que isso vai se encurtar em algum momento? Porque o nosso objetivo como falante é falar de forma mais simples possível. É o menor esforço possível. Exato. Então, falar tábua é muito mais difícil que tauba. Então, Exato. talvez haja essa mudança. Ao longo de um período de tempo muito maior, né? É isso. No decorrer. Eu falei ao longo, acho que no decorrer seria melhor, né, teacher? Eu gosto dos dois, Pode mas os dois. No decorrer soa mais sofisticado. Melhor, né? Então tá, no decorrer de um período de tempo mais longo. Sabe um erro que eu fazia com R e que às vezes eu tenho que pensar, sério, bicarbonato. Sim. Eu falava bicarbonato. Não, não sei. Eu falava bicarbonato, mas é bicarbonato. Eu falei os dois iguais? Eu acho que você falou os dois iguais. Ai, meu Deus. Então como é que eu falava? Bicarbonato. Acho que sim. Bicarbonato. E é bicarbonato. Eu tenho que pensar no carbono pra acertar. Eu também, bem, mas eu tô te falando, esse eu sempre... Eu tô falando errado. E eu a vida difícil. inteira falei meteorologia. A gente vai tentar falar errado e aí não sai mais, né? Porque agora eu sei que eu tenho que falar meteoro e aí eu completo. Meteorologia. Esse eu nunca confundi, não sei como é que você falava. Meteorologia. Meteorologia. É que é uma palavra difícil mesmo, né? Meteorologia, a gente tem que dar uma parada pra falar, então, né? Aí depois que eu percebi, tem um meteoro ali, então vamos começar por esse caminho. E eu com o carbono. Peraí que eu tenho que parar, vou falar, peraí, só um pouquinho. Tá. Eu tinha uma amiga que não conseguia falar sachê, ela falava chacê. Aí toda vez que ela ia falar, sachê ou sachê? Então, tem coisas que são peculiares pros brasileiros, né? Como a troca do R e do L. E eu acho que a troca do R e do L é legal, porque se você for olhar historicamente, tem palavra que hoje é com L e que já foi com R. E o contrário. Então, é o tipo de coisa que a gente pensa assim, não é
o que é certo não é certo por uma justificativa também assim, não, tem que ser o L aqui, porque a língua funciona assim. Não, as pessoas tinham dificuldade de falar do jeito que era certo na época, foram mudando ao ponto desse novo uso se cristalizar e depois de virar um uso consagrado, ele ser oficializado e hoje a gente ter as palavras como elas são. Então, não causa nenhuma surpresa quem tem dificuldade para falar problema, que tem as duas letras ainda, né? Problema. Difícil essa palavra. Muita gente vai falar problema. 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 Exato. Tem várias ocorrências. E aí a gente consegue entender o motivo, porque é uma questão, né? A troca do R e do L é uma questão. Mas esse também é mais estigmatizado, né? É Alguém muito. fala problema, né? Já soa um pouco mais errado do que falar, deixa eu ver, bicarbonato. Eu Acho falei que certo sim, agora? é. Eu nem sei. Uma coisa que eu fiquei surpresa de descobrir que muita gente não sabia. Muita gente chama o asterisco de asterístico. Nossa, esse eu nunca ouvi. Eu Pois falo é. asterisco também. Muita gente fala asterístico, muita gente chama o losango de losângulo, Ah, sim. porque faz associação com retângulo e triângulo. Faz total sentido, né? Até Faz melhor. total sentido. Em muitos casos, viram casos de hipercorreção, né? A pessoa quer muito acertar. O famoso caso da pessoa que é corrigida, quando ela vai falar filha, mas ela fala fia. Aí você fala, olha, não é fia, é filha. Aí uma hora que ela quiser falar pia, ela vai chamar pia de pilha, porque ela tá seguindo a mesma lógica. Teia, telha. Exatamente. Se eu tenho essa tendência... Eu já ouvi isso, falar telha de aranha. É uma hipercorreção. Exato. Exatamente. E os erros que são mais queridos que os acertos? Então, por exemplo, a gente se acostumou a falar errado a vida inteira e quando você vai falar certo, parece que, ai, não tá legal. Eu tenho os meus favoritos, eu vou falar, tá? Tá. Pra mim, friolenta. É friorenta. Ah, friorenta. Eu não sabia. Eu ia falar assim, friolenta, o Vamos- que é isso? É uma mistura. Eu sou muito friolenta. Eu sou muito lenta no frio. Aqui pra nós, né, lá no sul, a gente fala muito de frio. Ai, gente, sou muito friolenta. É friorenta. Pra mim, soa extremamente errado falar friorenta. Então, o certo soa errado pra mim. Interessante, nunca ouvi o friolenta. E talvez seja regional. É. E o outro é entreter. As crianças estão se entretendo ali. Ai, tem que falar entreter. Eu não gosto. Eu sempre tenho que dar uma pensadinha, assim. E o inglês ainda pode fazer um ruído pra você nessa, né? Talvez, entertain. Até falei um negócio entertain. Me empolguei para Acho que pode ter essa influência aí. Pode ser. Brócolis. Às vezes eu falo brócoli. Por causa do inglês. Porque em inglês é broccoli. Faz sentido. Tá, mas fala dos teus, assim. Ou da tua audiência, não sei. Quando eu vejo essas listas de erros que a gente adora, sempre aparece imbigo, que eu acho muito engraçado. Não é algo que eu vejo. Registro, também eu nunca ouvi alguém falar. Olha, eu falando também. Nunca ouvi alguém Uma falar. professora falando... Registro. Não, eu já ouvi registro. Registro. Tem que ser com sotaque, sei lá, de São Luís, por exemplo. Entendi. Registro. É muito comum. E você falou de sotaque, nem é o assunto, mas eu posso falar uma coisa do BBB? Claro. Que eu acho muito legal, que é a Pitel, uma participante que eu não sei de onde é. Mas a mesma coisa que a gente que fala tia, por exemplo, em vez de tia, a mesma coisa que a gente faz antes do i, ela faz antes de qualquer vogal. Então, ela fala muito, apostia, gosto. E aí, eu fico, assim, fascinada pela questão de um fenômeno que existe na língua aparecer num contexto que é regional, né? Então, eu acredito que para a maioria dos brasileiros não vai acontecer isso antes de outras vogais, antes do A, antes do O, mas em algumas regiões acontece. Gostia, mas até no A? Até no A. Até no A. Eu até gravei alguns trechinhos para, em algum momento, levar isso para um vídeo, assim. Muito bom. Porque... Deve haver estudos, deve ter estudo de variação linguística, com certeza. Com certeza. E é isso, pode causar estranhamento para algumas pessoas, mas ao mesmo tempo é assim, é o mesmo fenômeno que faz você falar tia, mas em outro contexto. Então, eu acho super legal. Sensacional. Incrível. E eu também lembrei de outro assunto agora, dos erros que as pessoas cometem sem saber. Eu acho que é um que eu também tenho que me policiar às vezes um pouquinho, que é há muito tempo atrás. Sim. Né? Então, se fala há muito tempo, A com H, você não fala o atrás. Você pode falar o atrás só. Isso foi
Não, peraí, deixa eu ver. Muito tempo atrás, sem Muito o tempo A. atrás, sem o A. Muito tempo atrás. É. Não dá pra usar os dois, a gramática não permite. Mas também isso aí tá mudando. Eu acho que tanta gente usa há muito tempo atrás. Exato. Tem essas discussões sobre pleonasmo, né? O caso que que a pessoa faz de propósito para dar ênfase. Não acho que seja o caso do há muito tempo atrás. Não, eu acho que é porque não também. naturalizou mesmo e muita gente acha que essa é a construção padrão. Mas tem casos em que a gente pode... Por exemplo, até o subir para cima, que sempre vem como um exemplo tradicional para falar de pleonasmo, tem contextos em que subir para cima faz muito sentido, né? Porque às vezes, assim... eu moro... Vamos imaginar que eu moro num morro e do lado da minha casa mora algum outro parente e no fim do morro, lá em cima, é a casa da avó. Às vezes a gente vai falar subir para essa casa mais próxima e subir para cima para indicar que é lá em cima. Eu vou até o fim. Então, tem níveis diferentes do cima, né? Do que vai para esse lado. E aí, às vezes, a gente usa pleonasmo para deixar mais claro qual é o grau. Então, muita coisa me perguntam assim, coisas que geram dúvida. Não é errado falar muito pouco? Não é contraditório? Não, mas o pouco pode ser pouquinho ou pode ser um pouco muito significativo. E a gente usa também very little. Pois é outra função, né? Tá só intensificando o pouco, que pode ser um pouco muito grande. Então... Aí conhecer um pouquinho de sintaxe ajuda, né? Porque você entende que o pouco tem um valor e o muito tem outro valor. E tá demarcando que pouco é muito. Exato, exato. Como o eu vou ir, que também... Mas é certo, não é? Aceito? É certo. Eu tive essa dúvida já. É certo ou é errado? Aceito, né? Pela gramática. É certo, porque as palavras estão fazendo funções diferentes, né? Eu vou comer, eu vou fazer, eu vou dormir, eu vou ir. Soa bem? Não. Então, é isso. Nem tudo que é certo pra gramática soa bem. E a gente precisa ter clareza dos critérios. Ai, Carol, eu ficaria 5 horas conversando contigo. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 disso aqui, porque é muito assunto. Eu tenho até pergunta que eu separei e nem deu tempo aqui. Eu acho que vocês curtiram muito também. A Carol se expressa muito bem, é gostoso de ouvir falar. E são tantos assuntos que a gente abordou aqui como uma fada sensata, sabe? Assim, olhando realmente os dois lados, analisando, sabe? Com calma, sem emoção. Eu acho que é importante isso, né? Porque, por exemplo, o assunto que a gente falou da linguagem neutra, sempre vem uma emoção primeiro, né? Não! Ou então sim! Né? Calma, vamos analisar os dois lados, vamos ver de onde está surgindo isso. Então, eu gosto muito do teu tipo de análise. Não deixem de seguir a Carol. Pode falar das tuas redes, por favor? Sim. Karina, muito obrigada. É um prazer falar com você. Te adoro, faz anos, você sabe. Me sinto lisonjeada por poder conversar com o seu público. Gente, o português é legal, é super ativo no Instagram, no TikTok, principalmente nessas redes. Embora também esteja nos outros lugares, no YouTube, no LinkedIn. Eu tenho produzido conteúdo exclusivo para o LinkedIn para falar do português nesse contexto de trabalho. Tô no Twitter falando bobagem, como a maioria das contas. Eu também só falo bobagem no Twitter. E muito em breve terei um livro sobre interpretação. Aí eu dou uma cutucadinha na Karina para ela me convidar de novo pra gente conversar mais. Sobre o livro. Sobre o livro. Vai ser maravilhoso. Mas, eu também com certeza vou compartilhar nos stories do meu Instagram. Então, me segue também. E sigam a Carol, porque assim vocês não vão perder nenhuma atualização do livro que tá finalizado, né? Agora vai o quê? Pra gráfica. Ai, que emoção. Tá chegando perto, gente. Falta pouco. Ai, que maravilha. Então, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. See you. Tchau, tchau.